Saudações a todos que já se inscreveram no nosso canal. Temos cerca de 50 ou 60 pessoas que se inscreveram no nosso canal e têm estado a acompanhar os nossos conteúdos e têm estado a ser transformados. Eles se tornaram alunos, não é? Fazem parte agora da comunidade no momento de transformação. Então, a esses, nosso muito obrigado. Continuem a acompanhar, continuem a curtir as nossas mensagens, continuem a partilhar com outras pessoas, não é, para que essa mensagem ou essas mensagens que nós colocamos aqui no canal possam atingir ainda mais gente, ok? Então, muito obrigado a ti que já se inscreveu, muito obrigado a cada um de vocês que já é aluno do momento de transformação. Para você que só assiste e não se inscreveu, então nós deixamos mais uma vez esse convite, é muito importante. Por quê? Porque nós estamos numa série. Se perderes algum capítulo aqui no meio, né, cada capítulo ele tem consigo uma mensagem única, mas eles também se complementam. Então, se você faz parte do canal e não se inscreveu e perdeu um capítulo, corre o risco de perder uma parte daquilo que é a mensagem, daquilo que é a transformação que nós gostaríamos que acontecesse na tua vida, ok? Então, também aos que têm curtido os vídeos, muito obrigado. Né? Temos tido muita gente a dar o like e, igualmente, hoje o nosso agradecimento é extensivo àquelas pessoas que têm estado a nos dar o feedback pessoalmente. Há algumas pessoas que aproximaram a mim e alguns irmãos que fazem parte da nossa equipe disseram: olha, muito obrigado, temos estado a assistir a série José, está a ser muito interessante, continuem, força. Algumas pessoas no meu WhatsApp, outras pessoas em mensagem de texto, outras pessoas em outros canais ou outras formas de feedback. Esse feedback, meus caros, é muito importante para nós. Esse feedback ele traz para nós um encorajamento incrível. Esse feedback faz com que nós possamos sentir que, afinal, o nosso trabalho, a nossa mensagem, o nosso conteúdo está a chegar para alguém, está a fazer efeito na vida de alguém. Então, muito obrigado. Koshukuru, Kanimambo, como é que se diz? Obrigado aqui em Xinga? Asante. Asante Sana, né? E muito obrigado mesmo. Continuem a seguir. Para você que não se inscreveu, estamos aqui a tratar da série José. Inscreva-se no canal. Hoje estamos no penúltimo episódio. No próximo nós estaremos a fazer o último capítulo. E depois, já não necessariamente na série, vamos trazer um resumo daquilo que são os ensinamentos que nós podemos extrair com José. E daqui a pouco estaremos a começar uma outra série espetacular, né? Uma série que mexe com todo mundo. Né? Bom, me apeteceu adiantar o tema, mas quem sabe no final do vídeo, quem sabe numa próxima ocasião. E no final deste vídeo nós temos uma novidade incrível, né? Uma novidade que certamente você estava à espera, uma novidade que vai agregar ainda mais valor à sua vida, ok? Mas para já, vamos à série José, ao penúltimo capítulo, e hoje estaremos a abordar o momento em que José interpreta os sonhos de Faraó. Para você que provavelmente não assistiu desde o primeiro capítulo, veja, estamos é sétimo ou oitavo capítulo? Estamos no oitavo capítulo, quer dizer, já passaram 7. Nós já explicamos quem é José, quem era o pai, como é que José começou a sonhar, o que aconteceu com José, que os irmãos o venderam, e depois de ele ter sido vendido, ele primeiro foi colocado numa cova, foi tirado da cova, foi vendido, depois de ser vendido foi para a casa de Potifar, começou a prosperar, e depois a esposa de Potifar queria se envolver com ele, depois ele foi preso, e hoje, ok, tudo isso que nós falamos, cada uma dessas etapas é um capítulo e nós detalhamos, esclarecemos isso muito bem. Então, para você que não assistiu, veja lá. Assista os vídeos, eles têm um tempo muito curto para permitir que você consiga ter tempo de assistir e depois continuar com outras coisas para fazer. Então, os vídeos não são muito longos, para permitir também que você possa absorver bem, né, todo o conteúdo. Mas vamos ao assunto de hoje. Né? O assunto de hoje, como eu dizia, tem a ver com o momento em que José ele interpreta os sonhos de Faraó. Né? Para os que têm Bíblia já sabem. Estamos no livro de Gênesis. Hoje, capítulo 41. Para os que não têm Bíblia, acompanhem, não faz mal.
né? Hoje estou a usar a Bíblia no celular de propósito, né? Que é para mostrar claramente que o aplicativo Bíblia no celular também é importante, também pode ser usado, né? Agora, às vezes temos aquele risco de notificações, de repente vou receber um confirmado aqui, e isso pode me colocar com as emoções aqui a ferver, não sei o que e tal. Eu já coloquei no modo de voo, né? Se alguém vai mandar um confirmado, relaxa, só vejo a mensagem depois do vídeo, ok? Então, Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 1 diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. 2 anos, atenção, 2 anos. José ficou na cadeia aproximadamente 2 anos. Não é pouco tempo. Eis que subiam do rio 7 vacas formosas, à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiu do rio após elas outras 7 vacas feias, e à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, eis que era um sonho. E aconteceu pela manhã que o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então Faraó falou ao copeiro-mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Então Faraó, muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a sua interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contámos-lhes e interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou Moisés e o fizeram sair logo. Faraó chamou José e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas roupas e vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Sonhei um sonho e ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dá a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava em pé, no rio, e eis que subiram 7 vacas gordas, 7 vacas magras, como nós lemos, não é? Depois as 7 espigas cheias, depois as 7 espigas queimadas que devoravam como é que chama? As espigas boas, não é? E disse Faraó, é um só sonho. Depois, no versículo 24, não é? Versículo 24 diz assim, 25 é assim que eu quis dizer. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. E as 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista subiam depois delas são 7 anos, como 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que havia depois, porquanto será gravíssima. E o Senhor foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazer. Portanto, Faraó, aproveita agora de um varão inteligente e sábio e ponham sobre a terra do Egito. Ok? Pronto.
leitura feita, saltei alguns versículos, né, porque já abordava um conteúdo que tratávamos logo nos primeiros versículos. O que aconteceu? José foi preso, conforme nós vimos no capítulo anterior, foi preso sob a acusação de ter tentado se envolver com a esposa de Potifar, capitão da guarda de Faraó. Ok? Estado na prisão, ele interpretou o sonho de duas pessoas. E daquelas duas pessoas que ele interpretou os sonhos, tudo aconteceu conforme ele falou. E um deles foi restituído o seu cargo. Quem foi restituído o cargo, paz? Foi o copeiro ou o padeiro? Foi o copeiro. Foi o copeiro, muito bem. O copeiro, na nossa tradução de hoje, seria a espécie de garçom-chefe. O chefe aquele que servia ao faraó os seus vinhos, né, as suas bebidas, aquele que servia. O padeiro é aquele que fazia o pão. Esse foi enforcado, segundo nós lemos, e foi a interpretação que o faraó deu. Quando José interpretou o sonho dos dois, ele disse: meus caros, interpretei os vossos sonhos. Meu caro copeiro, você vai ser restituído o seu cargo. Quando for restituído o seu cargo, lembra-se de mim. Fala para o faraó de mim, para me tirar daqui. Entretanto, 3 dias depois de Faraó ter interpretado o sonho do copeiro, ele se esqueceu. 2 anos depois, o copeiro lembrou. Quanta injustiça, né? Mas não foi injustiça. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, saiba, mesmo aqueles que te esqueceram, é por algum propósito. Mesmo aqueles que te abandonaram, é por algum propósito. E o propósito é muito maior, só que muitas vezes por causa da questão do imediatismo, por causa da questão de nós queremos ver as coisas acontecerem no momento, queremos ver as coisas acontecerem na hora, sem espera e tudo mais, às vezes temos a tendência de culpar, julgar e achar que as pessoas são injustas conosco, as pessoas são ingratas. Como é que eu interpreto o sonho dele, depois ele já não se lembra de mim? Agora que ele está no bem bom, eu ajudei, e já ouvimos isso. Quantas vezes já ouvimos isso? Não, aquele aí, para ter aquele emprego eu que lhe ajudei, hoje não reconhece. Meu caro, relaxa. Continua a fazer só a tua parte. Não, aquele, para conseguir ir para aquela universidade, foi eu que lhe ajudei. E daí, fizeste a tua parte, já está. Né? Então, não temos que cobrar gratidão. Não temos que exigir que as pessoas sejam gratas a nós. Não temos que exigir que as pessoas recompensem o bem que nós fizemos da nossa maneira. Isso, senão, já acaba parecendo uma troca comercial ou uma outra coisa qualquer. Mas, quando fazemos o bem deliberadamente, não devemos exigir nada em troca e não devemos ficar à espera de que alguma coisa em troca seja feita. Foi o que aconteceu, que José tentou fazer isso, mas não deu certo. Ok? Então, o faraó sonhou. Todos os mágicos, todos os adivinhos, como eu disse logo no primeiro capítulo, havia um hábito e até havia códigos ou livros que ajudavam na interpretação de sonhos no Egito Antigo, em Israel e em outros pontos. Né? Então havia mágicos e sábios que eles, normalmente as pessoas contavam um sonho para ele e eles interpretavam. Eu sonhei isso e tal, não sei o que e tal. Aqui, por aqui, nas nossas bandas, há umas mamás, há umas senhoras de idade, umas vovôs, que às vezes têm uma capacidade incrível de interpretar sonhos e muitas vezes interpretam sonhos de acordo com as suas crenças, com a forma como eles pensam. Não vamos provocar esse assunto, que é um outro assunto muito, muito complicado. Tipo, sonhei enquanto estavam a me dar de comer. Quer dizer o quê? Sonhei quando me deram água. Quer dizer o quê? Há um código também de interpretação de sonhos por aqui, mas não é isso que nós queremos tratar. 7 vacas gordas, né? E depois 7 vacas magras. As vacas magras comiam as vacas gordas. Né? Ninguém conseguiu interpretar. Faraó ficou furioso. 2 anos depois, o copeiro Mor lembrou que é um tal de José, que quando eu estava preso, ele interpretou o meu sonho e tudo que ele falou está a acontecer. E tinha um outro camarada lá preso, e ele também interpretou o sonho dele e aconteceu exatamente como ele interpretou. Posso ir chamar esse cara? Faraó, claro.
Eu preciso que o meu sonho seja interpretado, porque eles sabiam e entendiam a importância dos sonhos. E sabiam que os sonhos eram uma forma que Deus usava para comunicar algumas coisas que Ele queria fazer. Deus fala de muitas maneiras. Até hoje, Deus fala de muitas maneiras. Deus fala através de visões, fala através de sonhos, fala através das suas sagradas escrituras, fala através de pessoas usadas por Ele, profetas, pastores e outros homens de Deus. Deus fala através de sinais. Deus fala de muitas formas. Né? E há pessoas que dizem, Deus me falou, e outras pessoas acham que isso é um escândalo. Isso é muito atrevimento. Isso é heresia. Não, não é bem assim. Ainda fala. Pelo menos o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. E um Deus vivo que se comunica com os seus. Né? Nós, às vezes, por causa da nossa distração, por causa de nossos assuntos, fechamos os nossos ouvidos para Ele. Mas Ele fala. E Ele fala contigo, Ele fala comigo, Ele fala com todo mundo. Só tens que prestar atenção e validar à luz das Sagradas Escrituras aquilo que Ele fala, ok? Então, Faraó sabia disso, entendia esse princípio de que Deus fala, entendia que esse sonho poderia ter uma mensagem, chamou José. José foi, contou o sonho, disse que, olha, a questão das espigas e a questão das vacas, o sonho é o mesmo. É como se fosse um sonho que apareceu em sílabas. Né? Eu não quero provocar assuntos aqui, é um sonho que apareceu em partes. Né? Então, uma parte através de vacas, outra parte através de espigas. E ele disse, olha, as 7 vacas gordas, elas representam 7 anos de fartura que vai acontecer aqui no Egito. As 7 vacas magras significa 7 anos de seca, de escassez, que vão acontecer também aqui no Egito. Então, essa é a mensagem que Deus quer comunicar a ti, Faraó. Não é? Uma coisa muito interessante, quando José foi para interpretar os sonhos, ele disse que, olha, Deus tem a resposta, Deus tem a interpretação para esses sonhos. Claramente, José era alguém que amava Deus, servia a Deus e reconhecia a presença de Deus na sua vida. Então, ele contou esse sonho para Faraó e Faraó disse, ok, muito bem, obrigado. E José completou o sonho. É necessário que seja levantado um homem sábio, um homem inteligente, um homem que vai ser capaz de administrar os 7 anos de fartura, para que quando chegar os 7 anos de escassez, não tenhamos problemas. Para quando chegar os 7 anos de dificuldade, não haja falta. Deus está a comunicar isso, que é para nós tomarmos providências. O que isso quer dizer para mim e para ti? Que o simples fato de saber que Deus fala não é suficiente. Depois de Deus falar, Deus normalmente fala para nós tomarmos providências. Para nós agirmos em conformidade com aquilo que Ele nos falou. Muitas vezes nós temos sinais. Há pessoas que vão para igrejas, para diferentes ministérios, leem livros sagrados muito importantes e sentem Deus a falar e percebem que Deus está a falar comigo. Mas, logo que saem daquele ambiente, se esquecem de tudo. Não valeu a pena ter ouvido o que Deus falou. Há pessoas que leem livros muito interessantes, com mensagens muito interessantes, dicas. Olha, se você quer empreender, faz isso, faz aquilo. Se você quer servir a Deus, faz isso, faz aquilo. Se você quer ser um bom profissional, faz isso, faz aquilo. Se você quer ser um bom estudante, faz isso, faz aquilo. Mas, depois, ignoramos tudo. É como se o que nos tivessem falado não tivesse importância alguma, não tivesse valor algum. Se José tivesse apenas interpretado o sonho e deixado assim como estava, teria sido uma novidade muito interessante, como muitas outras novidades que eu e você recebemos, mas não damos o devido uso. Entretanto, se nós ouvimos a mensagem, nós ouvimos o recado e pegamos essa mensagem, pegamos esse recado e trabalhamos em função dela, se nós ouvimos o que Deus fala para nós e nós agimos de conformidade, aí nós prosperamos, aí nós nos damos bem, aí nós evitamos certas dores e certos sofrimentos desnecessários. Então, o que nós queríamos deixar aqui neste vídeo é exatamente isso. Tenha a paciência de deixar Deus agir no tempo dele,
Não cobre gratidão, não cobre recompensas. Tenha igualmente a disposição para servir, mesmo quando estiver diante de alguém que aparentemente foi ingrato para ti durante muito tempo. Porque José podia ter dito, só agora, eu já fiquei preso 2 anos e não sei o que e tal. Ou podia ter dito, faraó, esse teu assunto é teu, eu não sei o que. Mas ele foi lá e interpretou o sonho, sem promessa alguma, ninguém prometeu que ia recompensá-lo, ninguém prometeu que ia dar alguma coisa, ele interpretou o sonho, e mais do que interpretar o sonho, ele se colocou como um homem sábio. Ele disse, olha, é importante tomar providências em função desta mensagem que Deus colocou. Quando Deus te der uma mensagem, quando você ouvir alguma coisa, quando você estudar sobre algum assunto, quando você for à tua igreja, não é a confissão religiosa onde você frequenta, e você ouvir a mensagem que vai ser ensinada naquele local, por favor, preste atenção. Essa mensagem não veio a ti por acaso. Essa mensagem não veio a ti só para você dizer que eu sei, eu ouvi, eu conheço toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu conheço todo o Corão. Não. É para você entender e você exercitar. Porque se você só souber das teorias e das novidades, é apenas mais um. Então, essas são as pequenas dicas que nós queríamos deixar com essa fase da vida de José. E dizer, meu caro, os livros que você lê têm que fazer sentido na tua vida. As revistas que você lê têm que fazer sentido. As conversas com pessoas mais velhas, pessoas sábias que você tem que fazer sentido na tua vida. Tudo que você absorve como conhecimento tem que ser usado para o teu próprio bem e não ser apenas uma novidade. E, igualmente, consulte a Deus. Aqui está o fecho do nosso capítulo. Consulte a Deus. Ele sempre tem uma mensagem sobre o teu futuro. Ele sempre tem uma mensagem sobre os teus próximos dias. Ele sempre tem uma mensagem sobre aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Mas, para isso, é importante você consultá-lo. É importante você depender dele. Não estou a falar de uma confissão religiosa específica. Estou a falar de Deus, que ainda fala e ainda se comunica com os seus. Ok? Muito bem. Eu prometi uma novidade, né? Então, a promessa é dita. A novidade é a seguinte. Nós, como Transforma, estaremos a lançar no dia 21 de outubro deste ano a nossa Academia de Liderança e Negócios. Grande novidade. O que é a Academia de Liderança e Negócios? É uma academia ou um centro de formação que vai se dedicar a ensinar, não num vídeo, numa live, mas a dar cursos de curta duração. Vamos começar com 2 cursos. O curso de Gestão de Negócios e o curso de Liderança de Organizações. Para você que é líder, você que é empreendedor, não pode perder. Temos número de vagas muito limitado, porque nós queremos garantir a máxima qualidade possível. Então as turmas vão ser muito limitadas, por aí no máximo 20 estudantes por cada turma. Não vamos admitir mais que isso. Tem um valor de inscrição simbólico, tendo em conta a qualidade dos conteúdos. Você vai ter um manual, você vai ter um certificado, você vai poder participar de aulas com pessoas experientes, muito bem formadas, vai participar em salas de aulas em boas condições, você vai aprender e absorver conteúdo incrível, e durante o curso nós vamos convidar pessoas que já estão no mercado para complementarem a matéria. Mais do que isso, terminou o curso, vai a um estágio. Nós vamos contactar algumas empresas, já contactamos algumas, que vão te receber como estagiário, vão te mostrar como é que acontece o dia a dia da gestão de negócio na sua empresa. Outras que vão ser organizações que vão te mostrar como é que é liderar uma organização, liderar uma associação. Vem cá, nunca houve um curso assim na nossa cidade. Nunca. Nunca houveram cursos no modelo em que nós estamos a definir na nossa cidade. E, melhor ainda, para aqueles que vão fazer curso de empreendedorismo, no final do curso, os estudantes poderão concorrer a um fundo para começar com o seu próprio negócio, mas só as pessoas que estiveram na academia. Como disse, não tem igual. Então, por favor, contacte os números aqui no rodapé, se inscreva e, como eu disse, dia 21 de outubro começam as nossas aulas. Ganha tempo, meu. São 20 estudantes que nós queremos por cada turma. Não queremos mais do que isso para garantir qualidade, não é? Então, vamos ter turmas que vão acontecer aos sábados, para aquele que, eventualmente, durante o meio de semana anda muito ocupado. E vamos ter turmas que vão acontecer no meio de semana, para aqueles que conseguem ter tempo durante o meio de semana. Não podes perder esses cursos. Não podes perder.
não é? Essa é a tua chance, não é, de melhorar o teu currículo, ter um certificado, ter experiência através de um estágio, ter como é que chama, um manual que você vai continuar a usar mesmo depois do curso, não é? Você ter um estágio incrível, incrível. Pronto, não vou me alongar muito, né? Vocês são adultos, já entenderam, né? Não quero influenciar a ninguém, mas você não pode perder esses cursos, ok? Deus abençoe, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tchau.